E aí, galerinha do canal Uniaxé, tudo bem? Boa noite. Conforme eu prometi para vocês, eu vim aqui fazer essa videoaula sobre o ritual do Buri e sua finalidade. É isso mesmo. Conforme eu prometi para vocês, nós estamos aí com essa modalidade de trabalho que foi uma ideia bacana, agregou muito valor ao canal, está ajudando muitas pessoas quanto a determinados esclarecimentos em torno do culto. A intenção realmente é essa, mediar esse esclarecimento para que as pessoas tirem o véu da ignorância e possam entender o que estão cultuando, por que estão cultuando e como estão cultuando. Nós vamos estudar hoje sobre os aspectos rituais do Buri, sua finalidade e importância do culto a Ori, ok? Espero que vocês gostem dessa aula, bons estudos e façam uma boa viagem. Galera, primeiro nós vamos começar entendendo o seguinte, eu quero desejar boas-vindas a mais essa videoaula. E vamos entender o conceito de Ori para sintetizar o que foi proposto para estudarmos aqui hoje. Ori é um orixá pessoal em toda a sua força e grandeza, ou seja, é importante que você entenda que o Ori ele é um orixá, mas ele é um orixá diferenciado dos outros e mais à frente eu vou explicar para que vocês entendam. É importante saber de antemão que ele é o primeiro orixá a ser reverenciado, é um ser particularizado, porque o Ori, a cabeça do homem é o que guia ele antes do nascimento dele, depois do nascimento dele e após seu desencarne também. O Ori do homem é a sua bússola na Terra, gente. O Ori do homem, a importância do culto ao Ori se dá não só pela crença da sede da intelectualidade, da sede das boas decisões ou dos fracassos, da sede em que habita o ser em toda a sua plenitude, mas pela expansão divina que é manifesta pelo próprio Ori. Que expansão é essa? Em suas divisões e em suas influenciações no destino dos indivíduos. É isso que nós vamos estudar mais adiante. De antemão é importante entender que quando falamos de Ori, estamos falando de um orixá. Tudo bem? Olá, galera. Bom, gente, vamos discutir agora um pouquinho a importância de Ori. O Ori, como eu falei para vocês anteriormente, ele é um orixá pessoal. Esse orixá pessoal, na verdade, ele nasce com o homem a partir do momento em que Olodumare, o Senhor do Destino, enfim, Deus, ou como quiserem denominar essa energia, infla aí no homem, dá-lhe a capacidade de ser dotado do Emi, que é o próprio hálito da vida. Assim o homem acaba adquirindo seu Ori. Existem diversas mitologias que falam sobre essa aquisição, inclusive a influência de um orixá cuja crença é responsável pela escolha desses Oris por parte dos indivíduos. Nós vamos discutir isso também. Mas a importância de reconhecer o seu Ori e de cultuar o seu Ori diz respeito às necessidades e anseios íntimos de cada homem que vão aí delinear a vivência desse indivíduo no planeta, a estadia desse indivíduo, como ele vai caminhar, como ele vai se comportar. Claro que vai existir aí o livre-arbítrio, sendo que através destes pode ser adotada condutas que venha a negativar esse Ori, a colocar esse Ori em um estado não favorável ao indivíduo, atraindo todo tipo de mal sorte. Nossa, Babá, mas como é que isso acontece? É possível? Sim, é possível e nós vamos entender de que forma isso acontece. De antemão, eu acho muito importante frisar que a realização do homem, a felicidade desse homem, assim como suas tristezas e seus fracassos, dependem do seu Ori, porque é o seu Ori que o guia, é o seu Ori que o faz viver, é o seu Ori que lhe dá o direito de decidir. E é esse mesmo Ori que pode lhe sabotar, fazendo-o tomar decisões erradas.
Tudo isso por um acúmulo kármico também, porque nós acreditamos na reencarnação, somos de um culto reencarnacionista, e se esse ori ele não vem sendo trabalhado com rituais específicos ou até com a mudança de comportamento, ele pode nos trazer coisas aí não tão bacanas. Daí a gente vê muita gente feita de santo, inclusive gente iniciada com todas as idades em dia, e nada da vida andar, nada das coisas dar certo. E eu falo aqui não no aspecto material, porque a axé vai para além disso. As coisas materiais são frutos de trabalho, são frutos de correria, de esforço. Eu falo aqui de uma vida abundante, abundante saúde, abundante amor, abundante família. E tem pessoas iniciadas de orixá que são escassez total de tudo que eu citei aqui. Elas não têm nada disso, vivem a sofrer. Nossa, mas eu tenho meu Ibaori. A questão não é o Ibaori, que vamos discutir também mais à frente, mas a forma que esse ori foi cultuado. Será que realmente esse ori foi identificado da forma correta? Será que realmente foi feitos os agrados necessários para esse ori específico, que não é receita de bolo para ser padrão? Cada ori individual, é como se fosse uma impressão digital, portanto deve ser agradado de forma individual também, independente de existir elementos padrões no ritual do buri. Tudo bem? Nós temos a divisão aqui de dois oris no caso, o ori Inum e o ori Aperê. O ori é o que ouve o sofrimento do homem. É a quem o homem se abre, é a quem o homem desabafa e é o que define também o papel na vida do homem. Acreditamos o quê? Que o corpo ele é constituído de duas partes, a cabeça e o suporte. O ori Aperê, nesse caso, nós acreditamos que esse corpo, ele adquire a existência na medida que ele recebe lá o emi, que eu citei para vocês, o hálito divino, que vai dar força vital para que ele viva sobre a terra, né? Esse sopro é o agente da criação. A cabeça e o seu suporte, que nós nomeamos aí ori Aperê, que inclusive é louvado nas rezas de buri, são formados a partir de elementos matrizes. Como assim, babá? São elementos individuais formados para confeccionar esse orixá extremamente individual, singular e particularizado. Ok? Enquanto a sua extensão física também vem aí consigo elementos próprios da existência daquele indivíduo, sendo que nem um ori nunca vai ser igual ao outro. Daí muitas pessoas darem buri, achar que o mesmo buri que deu em José vai servir em João. Não. Talvez não sirva, porque são cabeças diferentes. Por daí a importância de ir para o jogo, de verificar a fundo em que estado está esse ori está ire, que nós vamos discutir mais à frente, esse ori está ossobo, ele está positivo, ele está negativo. Enfim, e nós temos o nosso ori Inum, que é o interior, é a representação da constituição, da combinação desses elementos, da matéria, da massa, gente, que eu discuti com vocês. Isso é feito o quê? Por conta da decorrência da modelagem de cada ori, por aquela divindade específica que acreditamos, chamada Babá de Alá. Outros chamam de Ijalá, outros chamam ainda de Ijalá, que seria a divindade responsável pela modelação desse ori. Vamos entender aqui qual é a razão do buri. Antes de entender qual é a razão do buri, nós devemos entender o que é buri. Para o povo iorubá, gente, o buri ele é um ato litúrgico de fortalecimento do ori. No caso, o ori, sendo a divindade primordial do homem, ele deve ser cultuado e louvado em toda a sua plenitude. O buri seria dar de cabeça e bebida ao ori, adorar a cabeça, mais precisamente. É uma festa para a cabeça, gente. Isso é o buri. É um rito bem específico do povo iorubá e aqui no Brasil ela foi adotada por todas as nações. O buri, toda nação de culto de candomblé que vocês conhecerem, vocês vão ver que existe o buri, embora adotem aí outras nomenclaturas, sendo direcionado para a mesma finalidade, louvar o ori.
adorar o ori, dar comida e bebida a esse ori. É o primeiro ritual que o ori do Iaô recebe antes da iniciação do orixá. Não existe iniciação de orixá sem buri, aprendam isso. E tem muitos casos ainda que a cabeça ela pode exigir a confecção de mais de um buri. Isso é possível. Vou salientar e reforçar novamente. É importante que o pai e a mãe de santo verifique no jogo para ver a situação do indivíduo como é que se encontra. Isso é uma questão de responsabilidade, porque mexer com a cabeça de uma pessoa é mexer com a vida total dela. Daí muitas pessoas darem um buri e a vida desandar totalmente. Daí as pessoas darem buri e a vida delas virarem um caos, saírem deprimidas, sem vontade de voltar mais na casa de santo, sem vontade de fazer mais nada. Outras veem sua vida virar de cabeça para baixo, um verdadeiro inferno. Tudo isso por incorreção em relação ao agrado a esse ori. Não estamos fazendo aqui juízo de valor, nem tampouco culpando a OB. Mas temos que falar sim e esclarecer esses fatos para que os babás, as iás e as pessoas tenham consciência da seriedade que é esse ritual. E lá no buri vai vários elementos que eu vou discutir alguns com vocês mais à frente. Eu não vou aprofundar muito porque tem coisas que diz respeito a quarto de santo, mas o que eu posso dizer é que são elementos que têm representação de tranquilidade, de calma, vai caçar, boiar, vão folhas determinadas, animais determinados, vinhos, doces, champanhes, flores. Vários elementos são utilizados de acordo com a necessidade daquele momento. E claro, o costume de cada roça de santo. A liturgia do buri, gente, é bem complexa, porque existe reza específica, a gente reverencia muitos ancestrais, reverenciamos Exu, reverenciamos Babá de Alá, reverenciamos Iaori, reverenciamos Oxalá, tudo isso pela composição e existência humanas que acreditamos partir daí. Tudo precisa ser feito com muita seriedade, sintonia, carinho, para que o ori do indivíduo aí tenha um equilíbrio com o astral, com o divino, com o que está acima dele. Em muitas casas, o início do buri, após se rezar, fazer todo o ritual, os alimentos que estão na mesa são ofertados a partir dos pés. Em outras casas, a partir do ori. Isso não é estranho, vocês vão ver que vai mudar de casa para casa. Mas a razão do buri exatamente é fortalecer o ori do indivíduo para que ele tenha clareza mental, saúde. Por isso que qualquer pessoa pode tomar um buri sem se vincular ao candomblé. Ao fato do indivíduo tomar um buri não cria vínculos diretamente, obrigatoriamente com aquela casa. Mas aqui é importante ressaltar, exceto quando se assenta santo, quando se assenta orixá, aí sim existe um vínculo que não é desfeito. Uma vez feito, esse vínculo vai permanecer. Claro, estou falando aqui de ori, gente? Mas esse vínculo também, ele pode ser enfraquecido por conduta, comportamento e como eu disse, e ele pode ser enfraquecido também se caso o sacerdote ou a sacerdotisa tentar fazer um mal para esse indivíduo. O próprio ori dele salva ele, o ori tem essa capacidade, além do orixá que o acompanha, porque seria injusto também esse vínculo que eu falei para vocês que ele não é desfeito realmente, mas o ori ele não se mantém na mão de A, de B ou C, porque ele é individual, ele é seu, está sobre você. Então aprenda isso e não precisa temer o que não é fundamentado. Daí surge muita ameaça de pai e mãe de santo. Eu vou pegar seu ibaori, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não caiam nessa conversinha. O ori está sobre vocês. O ibaori é importante sim, vamos falar sobre ele. O vínculo que foi feito não prejudica vocês, porque é um vínculo consagrado e não com o ser humano. O ser humano é um simples canal, só isso. A cabeça física e a cabeça espiritual, como eu discuti com vocês, diz respeito a essa composição, esse oriapere do homem, que vai dar aí a capacidade de culto e de equilíbrio com toda a energia divina universal.
Nós temos a cabeça física, que é o nosso próprio crânio humano, que onde está localizado ali o nosso cérebro, responsável pelo controle de todo o nosso corpo, nossas ações aprendidas, inatas, paladar, olfato, audição, enfim, a essência, o gênero e tudo mais. É o que distingue o indivíduo, dando a ele uma característica íntima única. Né? Então, define o sexo, a posição, e temos a cabeça espiritual, que essa cabeça espiritual, ela está dividida em duas partes, que é o Aparinum, que é a cabeça espiritual interna, essa faz parte da composição espiritual do homem, da sua alma, e o Oriaperi, que é o destino ou a parte de cada um. É aquele destino que nós escolhemos antes de reencarnar, cuja crença diz que foi lá nos domínios de Babá de Alá, aquele orixá responsável por modelar e entregar o origem de cada indivíduo. O destino está fortemente ligado ao nosso Ori. Por quê? Nós falamos do Ori de Aparinum e é importante ressaltar uma coisa que eu acho bacana discutir com vocês. Sendo esse Ori de caráter individual, a pessoa ela poderia reencarnar, voltar na Terra normalmente, com um bom destino. Mas se ela não tem uma boa conduta, a maldade passa a habitar a cabeça dela, ela passa a exercer práticas inversas às leis do bem, ela começa a entrar em uma falta de sintonia com as leis universais, essa mesma maldade da cabeça espiritual interna vai danificar o destino desse indivíduo. E o inverso também vai acontecer. E essa inversão também pode ser feita através do ritual do Buri. Mas o destino ele pode ser modificado. Modificado assim, gente. Abre aspas, é muito importante. Quando a gente fala em modificar o destino, é tirar algumas coisas que Olorum possibilita assim do caminho do indivíduo, remover a possibilidade de uma doença, de um vício em drogas ou algo do tipo. Pode ser feito através do Buri, sim, assim como o tratamento. E ele é modificado com certo limite, né? E existem fundamentos precisos para que isso seja feito. E o Ori é o orixá mais importante entre todos os orixás. Na ordem, nós colocamos como nosso primeiro orixá o Ori, o segundo, a nossa mãe, que é nossa ancestral, e se essa mãe tiver desencarnado, o seu espírito é considerado. Em terceiro lugar, o pai. E se esse também desencarnou, seu espírito é considerado. Em quarto lugar, Ifá. Seguindo de Ifá, os orixás que compõem aí o nosso Juntó, Adjuntó e Equetá, que é o famoso primeiro, segundo e terceiro santo. Nós acreditamos e cultuamos dessa forma, o que não quer dizer que o fato de em sua casa de axé ser cultuado diferente seja errado. Não é isso, porque ninguém é dono da verdade. A verdade é singular, única, absolutamente única. Daí a importância de respeitar a diversidade de culto. A importância de alimentar a cabeça, gente. Alimentar o Ori, como eu falei para vocês, é um ritual que tem por finalidade louvar esse Ori, adorar esse Ori. Porque esse Ori, ele é um orixá. E o homem, vivendo na Terra com toda a possibilidade de sucesso ou de fracasso, ele vai depender desse Ori, principalmente desse Ori Inum, do Apari Inum, do destino escolhido. E aí que entra o Buri como ritual que vai fazer o quê? Ajudar o Ori desse indivíduo a se equilibrar, a trabalhar de forma favorável para si, atraindo coisas boas. Nós vamos manipular a energia do axé através desse rito, assim como manipulamos através de outro, para proporcionar essa vivência favorável, né? Porque o Ori ele rege o nosso destino. Né? O Ori ele rege o nosso equilíbrio, ele rege a nossa autorrealização. Ori meu, sererê fumi, né? Meu Ori se alegre comigo. O Ori, gente, ela é a divindade mais poderosa de toda a existência, sem dúvidas. Tá? E a respeito do destino humano,
É importante compreender a interferência e a importância do papel do Ori na vida do homem, referente a esse autossabotamento que eu citei, as escolhas erradas que são feitas, você troca um certo por um duvidoso, achando que vai dar certo, aos fracassos que são atraídos, que chamam aí de azar, de má sorte. Na maioria das vezes a pessoa não está com problema de santo. A pessoa está com problema de Ori. Existe o Ori Buruku, é aquela pessoa que já nasce com Ori ruim de fato. Isso é passível de transformação através dos rituais específicos, como o Buri, por exemplo, através da mudança de conduta, de comportamento. O que seria esse Ori Buruku? A pessoa atrai desgraça constantemente para a vida dela. Tudo de ruim acontece com essa pessoa, desde doença, perda e tudo mais que vocês imaginarem. Logo, temos que levar em conta a importância da influência do Ori no destino pessoal. Isso é chamado de Kadará, outros chamam de Kadaroipim. É entendido como o homem que ele recebe no mesmo momento da escolha do Ori dele, a sina dele, o destino dele, o que ele vai passar a partir do momento que ele vier viver aqui no Aie, na Terra. Falando de Babá e Jalá, que eu falei lá atrás para você, quem seria essa divindade que a gente louva no Ori? Inclusive, um dos pratos nós consagramos a ele, fazemos um bonequinho de inhame, simbolizando. Babá Jalá, ele é o responsável pela modelação dos Oris, como eu citei para vocês. E as crenças dizem o quê? Os mitos, a questão dos itãs, que nós escolhemos o nosso Ori, e esse Ori escolhido é o que vai determinar a fortuna ou as atribulações da vida. Mas Babá de Alá aqui, como modelador, ele tem a responsabilidade de atribuir a esse Ori, segundo os itãs, essa sintonia ou essa desarmonia, de acordo com o débito divino que cada homem tenha, de acordo com o resgate que ele tenha que fazer nessa terra, aspectos que sejam necessários ele trabalhar. Daí Babá de Alá entra, coloca aqueles elementos no Ori espiritual e aquilo define o que o homem ele vai passar. E ainda acredita-se que ele pode modelar cabeças defeituosas, né? Mas deixando tudo muito bem claro que são questões de itãs. Não vamos levar ao pé da letra, tem um fundo moral aí, que é o fundo de quê? Do resgate, do reencarne para evoluir, das dificuldades trazidas por escolha própria e também colocadas pelo divino para o nosso próprio aprendizado. É importante levar sobre esse aspecto. E nós vamos falar sobre o significado agora de alguns elementos no ritual do Buri. O pombo, por exemplo, que é um dos principais elementos no ritual do Buri, é o maior símbolo do poder criador, gente. O pombo não pode faltar no Buri, assim como o Obi. São dois elementos extremamente essenciais. O Ori adora o Obi. O Ori se alegra quando a gente oferta o Obi. Tem a reza específica que a gente faz na hora do Buri para abrir o Ori. Tem a reza que a gente faz para oferecer o Buri ao Ori do indivíduo que está tomando a obrigação. O Ori ele propicia coisas favoráveis e boas na vida do indivíduo. É um excelente remédio espiritual e tônico físico também. Vale salientar, viu, gente? E todo elemento ali que está no Buri, ele é direcionado para uma finalidade, que geralmente é a calmaria, a tranquilidade, a paz, a prosperidade, a boa sorte, esse é o caráter geral, né? Mas o Ori de cada indivíduo é o que vai fazer as escolhas de acordo com a necessidade daquele indivíduo. E a partir do momento que aquele indivíduo passa a cultuar aquele Ori, ele acaba beneficiando este mesmo. Nós temos também o peixe, o famoso peixe do Buri. Babá, por que nós utilizamos o peixe do Buri? O peixe, ele vai representar aí as habilidades do homem, porque a representatividade do peixe se dá pela capacidade de vivência no seu habitat, a sua liberdade, o seu curso a seguir, levando o homem a essa reminiscência de sua própria existência. Nós temos ainda acompanhado do peixe as comidas brancas, os grãos, as flores e tudo mais que vai aí sempre conter o lado simbólico da germinação, do crescer, do desenvolver, do germinar, da fartura, da riqueza, da bonança
e de tudo mais. Nada na mesa do buri vai em vão. Tudo vai com uma finalidade, deixando muito bem claro que de um buri para o outro sempre vai mudar alguma coisa, porque as cabeças são individuais e diferentes. Nós temos também a galinha de Angola no buri, que em alguns casos vai depender do ori. Ela vai também chamada de Etum, a famosa galinha da Angola, cuja importância dentro do culto, quem é iniciado sabe que sem ela nada tá feito, né? Ela é o maior símbolo de individualidade do indivíduo. É ela, o próprio Adosh, que vai fecundar o orixá ali no ori do indivíduo através, claro, de um processo que diz respeito a quarto de santo. Eu não posso detalhar aqui, ok? Mas esse bichinho ele nos acompanha no nascimento e na maioria dos cultos de nação ele acompanha também na partida. Ela está envolvida tanto nos atos de nascimento quanto nos atos fúnebres, sendo um animal místico, misterioso, extremamente sagrado dentro do axé. Respeitamos demais não só a galinha da Angola, como toda e qualquer vida animal. Eu vou falar com vocês agora sobre o Ibauri, que eu falei lá atrás para vocês. O que seria o Ibauri? O Ibauri é a representação física da sua cabeça espiritual. O pai de santo e a mãe de santo vai montar esse bauri, geralmente uma tigela com um prato em cima, uma quartinha dentro daquele bauri. Em casa, por exemplo, a gente roda o buri no 8. O que é isso, babá? Rodar o buri no 8. Nós colocamos todos os elementos internos em quantidade de 8, porque acreditamos que isso dá espaço para a vida do indivíduo caminhar, para a vida do indivíduo andar, para a vida do indivíduo circular constantemente. A maioria dos cultos de nação acaba assentando o Ibauri. Ele tem muita importância, gente. Mesmo que o indivíduo não seja de axé, se ele puder ter um Ibauri para cuidar, isso é bom. Porque o Ori, quanto mais ele se agrada, mais ele acaba nos propiciando. Ok? E deixar outra coisa bem mais clara. Eu vou frisar para vocês. Não tenham medo quando o pai de santo ou mãe de santo ameaçarem vocês com o Ibauri, porque o Ori está sobre vocês. O Ibauri é apenas uma representação que sim, tem que se ter um cuidado, porque você cria um vínculo com ele, mas esse vínculo, apesar de não desfeito como sagrado perante a casa que você deu ao Bori, ele se desfaz sim se alguém idealizar uma maldade com você. Ou esse mesmo Ori ele pode te sabotar se você idealizar uma maldade com quem te ajudou, seu babá ou suiá. Daí todo cuidado com a conduta e o comportamento, porque o Ori é bom, mas se ele também quiser ir para cima e te ensinar uma boa lição, ele vai, porque na vida tudo é aprendizado. E para estar finalizando rapidamente aqui essa videoaula que nós fizemos sobre o ritual do Buri, eu quero falar um pouco para vocês sobre as apostilas que nós estamos comercializando, estamos vendendo, gente. Está disponível no Mercado Livre, está disponível pelo contato que eu estou deixando aqui nessa videoaula. A apostila Segredo do Culto aos Orixás, nessa apostila tem reza de cada santo, tem comida de cada orixá, mais de 3 comidas para cada orixá, segredos das comidas, as favas, o uso dessas favas no quarto de santo, para qual orixá vai, coloca onde, para que serve. Nós temos informações sobre o ritual do Buri, do Ori de forma mais profunda. Tem ali diversos ebós para várias finalidades, tem reza de cada santo, tem um compêndio bem bacana sobre o orixá Jagum, né? Tão confundido com o Omolu, um pequeno destrinchar dos seus caminhos. É uma apostila bem interessante para quem quer se aprofundar mais no culto, quer conhecer mais de axé. A aquisição pode ser feita pelo 011 947 34 1004 ou vocês podem ir diretamente no Mercado Livre. Vou deixar o link nos comentários abaixo dessa videoaula, mas é uma apostila que, graças a Deus, muita gente adquiriu e vale a pena.
E eu tenho também confeccionada, que faz parte desse trabalho, paulatinamente a gente vai desenvolvendo a apostila dos segredos de iniciação do Orixá Oxum para babás, iás, ebomes, ogãs, quedes, que querem se aprofundar do que diz respeito a quarto de santo. Eu tenho, claro, meu filtro necessário para a comercialização dessa apostila, a disponibilização dela, e nela está todos os fundamentos de quarto de santo para iniciação do Orixá Oxum, desde o do ebó para encantar determinados caminhos, Ieieoque, Ijimun, Opará, Care, tem todos os caminhos de Oxum, as rezas de cada labê e farim necessário na hora do assunto lá, os caminhos, que orixá come, qual é sua Oxum, precisa sentar, não precisa, e se precisa, como vamos montar o ibá, como é feito o enredo, começa aonde, termina onde, né? A montagem dos ibás de cada caminho e todos os elementos necessários para o recolhimento dessa grande divindade. Tá? Vocês também podem fazer aquisição pelo mesmo contato, pelo 011 947 34 ou pelo Mercado Livre. Gente, antes de finalizar, eu acho importante salientar para vocês que sobre o Buri também, as indicações do Buri não são somente para quem está iniciando o santo, quem está precisando de saúde, paz no interior, se acalmar, pessoas muito nervosas, pessoas que estão passando por períodos depressivos também. Lembrando sempre que o acompanhamento médico e psiquiátrico deve ser feito sim, nunca deve se abrir mão de forma alguma, controlar problema emocional, harmonizar a pessoa como um todo. Em relação ao Ibauri, como eu falei para vocês, eu fiz questão de frisar porque infelizmente eu vejo muitos casos de ameaça por parte desse. E já o tempo em que você deve fazer o Buri, na verdade, isso varia de indivíduo para indivíduo. Há pessoas que tomam Buri todos os anos, todo ano toma Buri. É o ideal, né? Mas tem pessoas que devido a problemas de odor, há um caso específico, você tem que tomar aí 2, 3 vezes no ano. Isso varia de indivíduo para indivíduo. Se inscreve no nosso canal, compartilha com amigo e colegas, ativa o sininho para vocês se manterem atualizados quanto às novidades. Siga o nosso Instagram, uniaxé, _ o logo Nedé, tudo em minúsculo, gente. E o material está disponível para aquisição também no Mercado Livre, eu vou deixar os links abaixo. O material é em formato digital, para reduzir custo mesmo, porque se fosse em formato impresso, iria ficar um custo elevado e não compensaria. A ideia é tornar acessível a todos. Muito obrigado, juntos somos mais sorte, ótima semana para vocês.